Edson Arantes do Nascimento, ou mais conhecido como Pelé, o rei do futebol, foi um ex-jogador de futebol brasileiro. Ele nasceu no dia 23 de outubro de 1940 na cidade de Três Corações, lá em Minas Gerais. Filho de Celeste Arantes do Nascimento e do também ex-jogador de futebol João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho. Com apenas 4 anos de idade, Pelé e toda sua família se mudaram para São Paulo, para a cidade de Bauru. A partir daí, o Dico, era assim como a sua família o chamava na época, começou a fazer parte do time dos garotos que jogavam ali na rua. Ele adorava atuar no gol, pois tinha como inspiração o goleiro Bilé, amigo de time de seu pai. E toda vez que Pelé ia para os jogos torcer pelo time de seu pai, o rei do futebol não conseguia pronunciar corretamente o nome Bilé. Ele gritava mais ou menos, vai Pelé, na hora do goleiro defender as bolas. E por causa disso, os seus amigos passaram a apelidar ele de Pelé. No começo, ele não gostou muito, mas mal sabia ele que ficaria reconhecido pelo resto da sua vida por esse nome. E, como tudo no mundo do esporte não são só flores, o pai de Edson se lesionou e teve que largar o esporte, o que deixou toda a sua família em dificuldades, fazendo com que ele, ainda criança, tivesse que trabalhar como engraxate para contribuir com a renda em casa. O primeiro time que Pelé jogou. Quando Pelé tinha apenas 11 anos de idade, o jogador Valdemar Brito descobriu ele e ele passou a integrar o seu time, o Atlético de Bauru. Mas, alguns anos depois, o próprio Valdemar percebeu que o garoto era muito talentoso e decidiu levá-lo para um time maior, onde tudo começaria. E o time felizardo em contratar a grande promessa do futebol foi o Santos Futebol Clube, lá no ano de 1956. Na sua primeira partida pelo Santos Futebol Clube, Pelé enfrentava o Corinthians de Santo André. E o Santos venceu o jogo por 7-1. Pelé só entrou no segundo tempo, mas ajudou no saldo de gols, marcando o 6º gol da vitória, e o seu primeiro vestindo a camisa do time, conquistando títulos e sendo reconhecido mundialmente. E entre os anos de 1956 a 1974, Pelé vestiu a camisa do Santos e levou o clube a conquistar vários títulos, entre eles 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais. Ele conquistou também 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes, nos anos de 1962 e 1963. Na Libertadores, no ano de 1962, o time liderado por Pelé chamou a atenção mundial após vencer a atual campeã, a seleção uruguaia, e se tornou o primeiro time brasileiro a garantir o título. No ano de 1969, ainda jogando no Santos, Pelé marcou um grande feito para sua carreira. Em uma partida contra o Vasco, numa cobrança de pênalti, ele marcou seu 1000º gol. A sua despedida do Santos Futebol Clube. E foi no dia 2 de outubro de 1974 que Pelé fez a sua última partida defendendo a camisa do Santos. Foi nesse dia que ele se ajoelhou no gramado e pediu perdão ao clube, pois depois de muita insistência ele estava sendo contratado pelo New York Cosmos. Primeiro jogo de Pelé pela seleção brasileira. Jogando pelo Santos, Pelé chegou a jogar 1.116 jogos e marcar 1.091 gols, uma marca histórica. A primeira vez que Pelé foi convocado para defender a seleção brasileira foi justamente em um jogo contra a seleção da Argentina, e na ocasião o Brasil perdeu para Los Hermanos por 2-1, e o único gol marcado pelo Brasil foi justamente por Pelé. Logo depois teve outra partida contra os argentinos, e o Brasil ganhou por 2-0, com mais uma vez ele marcando um gol. O Brasil conquista a primeira Copa do Mundo. E no ano de 1958, Pelé fez história ao vencer junto com a seleção brasileira uma Copa do Mundo, se consagrando então até hoje o jogador mais jovem a conquistar uma Copa. Naquela época ele tinha apenas 17 anos e 8 meses. E também foi nessa edição do Mundial que ele ficou conhecido como o Rei do Futebol. O que muitos não sabem é que esse apelido ele foi dado pelos franceses e é utilizado até hoje. E também foi no ano de 1958, na Copa do Mundo da Suécia, que se iniciou a Era de Ouro da seleção brasileira, que perdurou dos anos de 58 a 70, onde o Brasil conquistou 3 títulos em 4 Copas do Mundo. O início da Era de Ouro da seleção brasileira. De todas as Copas que Pelé ganhou, a mais emocionante, sem dúvidas,
foi a Copa disputada no México, no ano de 1970, em plena ditadura militar. O campeonato serviu como uma distração para aquele período difícil que o país vivia. A seleção brasileira naquele ano era considerada por muitos como a melhor seleção de todos os tempos, pois junto com Pelé, outros grandes nomes do futebol como Jairzinho, Rivelino, Tostão e muito mais disputavam a tão desejada Copa. Eles ficaram conhecidos como o Esquadrão, e quando entravam em campo, todas as outras seleções sabiam que quem levaria era o Brasil. O tricampeonato mundial. E vestindo a camisa verde e amarela, Pelé se tornou o único jogador da história a ganhar 3 Copas do Mundo e se tornar tricampeão mundial. Ao todo, defendendo a amarelinha, ele marcou 95 gols. E no ano de 1971, ele fez seu último jogo pelo Brasil, um amistoso contra a Iugoslávia, aqui no Maracanã. O seu primeiro jogo com a camisa do New York Cosmos. E no ano de 1975, Pelé faria sua primeira partida defendendo o New York Cosmos. Porém, quase que o brasileiro não ia para os Estados Unidos. Durante anos, ele recusou a proposta de jogar no time, alegando que não jogaria com outra equipe que não fosse a do Santos. Porém, o treinador do Cosmos lhe disse uma coisa que o fez mudar de ideia. Ele lhe falou o seguinte: você pode ir para a Espanha ou para a Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país. E Pelé, como jogador, era como uma grande influência para despertar o interesse dos americanos pelo futebol. No início foi um pouco difícil para o rei do futebol, pois o time não era muito bom. Mas com a chegada de mais alguns jogadores e com o talento nato de Pelé, o que tanto o time queria aconteceu e eles foram campeões. A passagem dele pelo time americano surtiu tanto efeito que anos depois os Estados Unidos voltaram a disputar uma Copa do Mundo. A aposentadoria de Pelé. Pelé se despediu dos gramados em grande estilo, com 37 anos de idade, no ano de 1977. O rei do futebol fez a sua última partida em um jogo que contou com vários políticos, pessoas influentes e famosos. Nesse jogo, ele disputou o primeiro tempo defendendo a camisa do Cosmos e o segundo tempo a camisa do Santos, e foi aplaudido por todos de pé. O envolvimento de Pelé na política. Após a sua aposentadoria, no ano de 1995, Pelé ingressou na política no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele se tornou então o ministro do Esporte e criou a Lei Pelé, que tinha a finalidade de trazer mais transparência e profissionalismo ao esporte, criando verbas e determinando independência dos tribunais de justiça desportivo. Ao longo de sua carreira, o rei do futebol conseguiu inúmeros títulos e conquistas, além de receber vários prêmios e homenagens. E de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes, ele marcou em toda a sua carreira um número extraordinário de gols, 1.281, se tornando o maior artilheiro da história do futebol. Pelé sempre será uma grande inspiração para todos aqueles que amam futebol, e sempre será lembrado como o eterno rei do futebol. Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa homenagem ao rei do futebol. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e comentar.